Amém, irmãos? Estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Kaique. Eu quero começar fazendo uma oração por tudo aquilo que o Senhor tem feito para nós, por tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós e também informar que nós estamos na última aula do curso Fundamentos da Fé Cristã. Então, se você fez todas as aulas desse curso, manda uma mensagem aí para nós, deixa o seu comentário, porque você vai estar recebendo o seu certificado de conclusão desse curso. É isso mesmo, a Igreja de Campinas proporciona esse certificado do curso Fundamentos da Fé Cristã para você que cumpriu todas as horas, aulas, todos os nosso curso completo dos Fundamentos da Fé Cristã. Então, que tal você fechar o seu olho também, fazer a sua oração e eu vou estar orando aqui enquanto você ora, amém? Então, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, nós confiamos no Teu poder, Senhor, nós confiamos na Tua vontade. Senhor, nós pedimos o Teu guardar. Senhor Jesus, abençoa essa última mensagem. Que eu possa expressar o real significado de que é um servo Seu, de uma pessoa que Te ama, uma pessoa que Te busca e que quer entregar a vida para Você. Então, é muito importante, irmãos, a gente saber o que é um verdadeiro servo. O verdadeiro servo é aquele que entrega a vida ao Senhor. Como assim, Kaique, aquele que entrega a vida para o Senhor? É muito difícil a gente entender. Por quê? Porque é uma questão de chamamento e honra. Cristo está te chamando. Após todos esses fundamentos, o Senhor quer chamar você. O Senhor quer me chamar e o Senhor quer nos levar para próximo de Cristo. E aí você vai se tornar um escravo. Aí vem um monte de dúvidas. Vamos mostrar aqui a capa do livro para vocês. Vem aquele monte de pergunta, aquele monte de coisa como ser escravo, ser sacerdote, sacerdócio universal, pregar o Evangelho, a grande comissão e o Evangelho do Reino. Irmãos, para mim é um prazer estar falando do real significado de ser um servo de Deus, porque aos 17 anos eu decidi consagrar minha vida totalmente ao Senhor e entregar ela totalmente para fazer obra missionária e cumprir a vontade de Deus. Mas aí você vai pensar assim, puxa, ele está falando isso, mas eu não tive esse tempo, eu não consegui fazer isso. Mas em tantos anos de obra missionária, tanto tempo que eu tenho me envolvido com as coisas do Senhor, eu descobri que a nossa vida precisa ser essa grande obra missionária. Então não espere separar um tempo. Eu quero deixar você muito encorajado com esse sentimento. Não espere separar um tempo. Você tem que saber a quem você pertence. Olha que legal. E de quem você é. Certa vez um menino fez um barco de madeira, um barco bonito de madeira. E estava brincando com seu barco de madeira. Até que um dia a água levou esse barco de madeira. Aí ele ficou assim, puxa vida, que triste, eu perdi o meu barco de madeira. Depois de um bom tempo, esse menino estava passeando e encontrou na loja o seu próprio barco de madeira. E ele ficou assim, vou entrar nessa loja, vou pegar o meu barco de madeira. Ele entrou na loja e falou assim, moço, aquele barco ali é meu. O moço falou assim, não, esse barco aqui não é seu, você tem que pagar um preço para levar esse barco embora. Ele falou assim, não, moço, mas eu que fiz, eu que criei, eu que pintei cada detalhe. Ele falou, não, isso aqui tem um preço, isso aqui pertence a mim e tem um preço, o vendedor falou. Então essa criança voltou para casa, triste, mas tomou uma decisão. Eu vou me esforçar, eu vou trabalhar e eu vou comprar aquele barco. E o que ele fez? Exatamente isso. Depois de muito tempo de serviço, depois de muitas dificuldades, depois de juntar um alto preço, ele foi e comprou de volta o seu barco. Então, com muito amor e carinho, ele olhou para o barco e falou assim, você é meu 2 vezes. Uma porque eu te fiz e outra porque eu te comprei. E Paulo
fala isso. Em Atos 27, versículo 23, ele fala assim: esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Então o que a gente está dizendo? O escravo que está falando aí não é o escravo apenas para o sofrimento, apenas para o trabalho. É o escravo que entende que ele pertence a um Senhor que ama ele, que quer que ele cumpra toda a sua vontade. E Paulo sabia, ele falava assim, um anjo de quem eu sou. Ele podia falar um anjo de Deus, um anjo de Jesus, um anjo de qualquer lugar, mas ele fala assim, um anjo de quem eu sou. Que tal você repetir? Eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo, eu amo a Cristo. Tem um hino que fala, né? Ó, eu amo a Cristo. Ó, eu amo a Cristo. Ó, eu amo a Cristo, porque Ele me amou. Então, essa palavra é rica demais para nós. Ela traz à existência uma vida que pertence a Cristo. O Senhor não é um feitor de fazenda. Ele é um amo, Rei e Senhor. E eu tenho certeza que se você entender o que é realmente servir o Senhor, você vai querer ser um escravo, ou ser a joia, o seu bem precioso desse Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aí entra um ponto muito importante. Quando você é um servo de Deus, quando você tem participação naquilo que Deus tem, você não é um voluntário. Às vezes você está na igreja ou você está no local de reuniões, você está fazendo aquilo que Deus te entregou como um voluntário. Se você não se sentir bem, você deixa. Por quê? Aí é voluntário mesmo. Vai aparecer outro. Mas se você é um servo que ama o seu Senhor, você não vai ser um voluntário. Você vai ser fator de mudança. Você vai ser um fator poderoso. Quando não acontecer as coisas conforme o que o seu Senhor quer, você vai sentir uma angústia no seu coração, você vai ficar desesperado. Paulo também fala, por essa causa me ponho de joelhos. Quando você entende o que é servir o Senhor, quando você entende a vontade do Senhor, algo acontece que você não é mais um voluntário, mas sim você é um servo. Irmãos, deixa esse espírito de voluntariado de lado. O Senhor, deixa essa coisa do eu gosto. Faça o que Deus está falando no seu coração. Irmão, senão você nunca vai conseguir permanecer naquilo que o Senhor tem para você. Porque hoje nós somos um sacerdote. O sacerdote é aquele que apresentava as pessoas a Deus. A Bíblia fala em 1 Pedro 2,5, né? Assim, a Bíblia mostra 3 aspectos do sacerdote. Primeiro, o sacerdote santo, em 1 Pedro 2,5, no qual nossa função principal é permanecer na presença do Senhor e ser saturado dele segundo o sacerdócio real, que está em 1 Pedro 2,9, no qual vamos as pessoas para abençoá-las com o próprio Deus. E terceiro, o sacerdócio do Evangelho. Isso está em Romanos 15,16. Vamos ler Romanos 15,16? Vou abrir aqui na minha Bíblia. Olha que legal que fala Romanos 15,16 e eu quero focar nisso. Ó Senhor Jesus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificadas pelo Espírito Santo. Você já está no volume 2 do Fundamentos da Fé Cristã. Então você passou pelo volume 1 e agora o Senhor quer pôr um encargo a mais em você. É o encargo de não ser um julgador, mas se preocupar com o que as pessoas estão apresentando a Cristo.
Nós estamos fazendo esse vídeo, essa série, porque nós nos preocupamos no que você vai apresentar a Cristo. E você deve se preocupar no que as pessoas vão apresentar a Cristo. Isso é pregar o Evangelho. É tirar a importância do seu eu, a importância daquilo que você quer conquistar, para a importância daquilo que Deus quer. Isso é ser um servo, né? E aí, irmãos, o nosso sacerdócio é universal. Não espere, irmãos, não espere que ninguém seja sacerdote por você. Não espere. Você mesmo tem de sê-lo. Não há classe intermediária entre nós. Você tem acesso ao seu Senhor? Você tem se sentido como? Tem aproveitado essa pandemia ou o que está acontecendo agora em 2020? Porque esse vídeo vai ficar no YouTube, as pessoas podem ver depois. Você tem aproveitado para ouvir a voz do Senhor? Você tem dado tempo para o Senhor? Ou você precisa de um intermediador? Quando vem um conflito, quando vem um problema, em vez de você consultar primeiro o Senhor, para o Senhor te dar luz, depois consultar os irmãos, não tem nenhum problema, mas você fica desesperado. Tem uma frase muito recorrente entre os jovens. Eu entrego, eu piro de novo, depois lembro que entreguei. E aí recebo do Senhor. É alguma coisa assim, não sei se eu falei muito bem, mas às vezes nós somos assim, nós entregamos as coisas no Senhor e ficamos ansiosos por aquilo. Ficamos desesperados por aquilo. E isso não é exercer sacerdócio. O sacerdote, ele consegue entregar o que é santo para o Senhor. E esse sacerdócio universal, irmãos, é de acordo com Apocalipse 1, de 5 ao 6, que fala assim. Ó Senhor Jesus, vou abrir para vocês aqui Apocalipse 1, de 5 ao 6. Ó Senhor Jesus, tem bastante coisa para falar ainda, eu vou dar uma resumida, mas eu espero que você esteja lendo o livro. Senhor Jesus, a Bíblia fala assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Gostoso demais, né? Irmãos, o Senhor te entregou isso aí. Ele não entregou só para os irmãos que estão à frente. Ele entregou para você. Nós somos esses sacerdotes, esse povo que pode encontrar com o Senhor. Irmãos, aproveite dessa oportunidade. Irmãos, outro ponto, né, é ser o sacerdote do Evangelho. Irmãos, o sacerdote, ele carrega no peito as pedras, as 12 pedras que representavam as tribos de Israel. Por que ele carregava no peito? Porque é a região do coração. O que você está carregando no seu peito? O que você tem aí? Quando você vê alguma coisa acontecer, você sente lá no seu peito? Você se comove pelas pessoas que não têm Cristo? Você precisa se comover. Você precisa entender que você é responsável por apresentar eles, o sacrifício deles, os pecados deles. Irmão, nós temos que viver por causa deles. Isso é ser um sacerdote do Evangelho. Eu toco muito nisso, que arrependimento é uma mudança de conceito. E na vida cristã, nós temos 2 arrependimentos. O primeiro é de não pensar em Deus. Antes eu não pensava em Deus. Eu não ligava para Deus. Eu não imaginava quem era Deus. Aí um dia eu comecei a pensar nele. Imaginar ele. Né? As pessoas que têm uma vida conjugal, que são casados, né? Não tinha que pensar na outra pessoa, mas agora tem uma pessoa para pensar, uma pessoa física, a qual você tem que se dedicar, se entregar. A mesma coisa é o casamento com o Senhor Jesus.
Não tinha ele na sua vida, de repente teve, esse foi seu primeiro arrependimento. Aí depois vem o segundo arrependimento. Aí você fala assim, mas segundo arrependimento, que é o quê? Senhor, eu não vou fazer isso por causa deles. Senhor, eu não vou fazer aquilo por causa deles. Senhor, eu não vou falar isso por causa deles. Senhor, eu vou pedir perdão porque a sua vontade é que eu peça perdão por causa deles. Senhor, eu estou certo, mas eu vou me humilhar por causa de Ti e por causa deles. Quando eu falo eles, irmãos, são as pessoas que Deus está entregando para nós. Irmãos, nessa pandemia, 2020, esse ano, o Senhor quer entregar muitas pessoas para você cuidar, para você amar e para você viver por eles. Irmãos, quando a gente vive por outra pessoa, a nossa vida ganha sentido. Senhor Jesus, e eu quero ler para vocês em 2 Timóteo 2,4a, fala assim, o apóstolo disse, Deus deseja que todo homem seja salvo. Todo me inclui, todo inclui você. E todo inclui também quem você goste ou quem você não goste. Mas você ama Cristo? Oh, eu amo a Cristo. Então você vai querer fazer a vontade e o desejo dele. E, irmãos, Mateus 28:16 nos mostra que os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus designara. Somente ali poderiam ver claramente. Esse é um princípio muito importante. Irmãos, o versículo 17 relata que depois de ter obedecido e ido, puderam ver. Talvez você não está enxergando ainda o que eu estou te mostrando. Talvez você ache que eu esteja falando de palavras elevadas demais para você, mas eu quero dizer que você chegou até aqui. Então, se você chegou até aqui, o que está falando é para mim e é para você. Receba essa comissão de Deus. Entre no seu quarto, feche as portas e receba isso. Ore ao Senhor, Senhor, eu quero receber essa grande comissão. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, eu preciso ser ganho por Ti. Senhor, eu preciso pregar o Evangelho. Eu preciso olhar para uma pessoa e falar assim, posso orar por você? E orar por ela. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, eu vou ler para vocês. Mateus 28, 16, 17. Vou ler vários versículos para a gente concluir essa questão de pregar o Evangelho, né? Ó Senhor Jesus, Mateus 28, fala assim, e quando viram, vamos ler o 16 também? Seguiram os 11 discípulos para a Galileia e para o monte de Jesus lhe designaram. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto. Irmãos, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso demais. O Senhor fala assim, imagina Cristo olhando para você. Cristo já olhou para mim um dia. Ele disse assim, toda autoridade me foi dada nos céus. E quando ele olhou para mim, ele falou assim, toda autoridade te foi dada na terra. Irmãos, quem exerce autoridade na terra? Ele estava falando para os discípulos assim, vocês são minha autoridade na terra. Vocês expressam a vontade de Deus na terra. E aí ele falou porque ide. Mas a autoridade não é dele. Não é ele que é a autoridade na terra, se foi dada para ele. Porque é eu que tenho que ir.
porque Ele deu uma autoridade que entrou no nosso ser, irmãos do céu e da terra, irmãos da terra principalmente, porque hoje nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que exercer essa autoridade da terra, nós temos que fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Aí Ele fala assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Irmãos, aquele Deus, Jesus Cristo, estava longe de nós, que estava separado de nós, Ele entrou para dentro de nós, e agora Ele nos deu uma autoridade na terra, e Ele diz que estará conosco todos os dias. Não fique desanimado, não fique deprimido, o Senhor Jesus está com você até a consumação do século. E quando consuma o século? Vamos finalizar? Mateus 24, 14. Ó Senhor Jesus, fala assim: e será pregado este Evangelho do Reino para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, não tem como eu me delongar aqui sobre o que é o Evangelho do Reino, porque é muito grande. Eu quero convidar você para vir para o nosso Partido do Pão, na Rua Arnaldo Barreto, 1035, no São Bernardo. Está acontecendo às 8:45 da manhã, e bem cedinho, porque logo depois a gente assiste a mensagem do Instituto Vida para Todos, nosso canal de comunicação da obra de Deus. E eu quero falar para você que o que é o Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino é a expressão máxima da autoridade que Deus nos comissionou nessa terra. E ela é dada pela igreja. E você é parte da igreja, eu sou parte da igreja. Então nós temos que exercer essa autoridade. Eu quero orar para você, e nessa noite eu quero te olhar te comissionando. E eu quero dizer: considere, irmão, consagrar sua vida um ano no CEAP. Entregar sua vida para Deus no CEAP, que é o nosso centro de aperfeiçoamento para a propagação do Evangelho. Então, se você quer ser um missionário, deixa o seu comentário aqui, deixa o seu comentário falando: eu quero ser um missionário. Nós vamos te procurar e vamos te indicar para um dos nossos treinamentos. Que o Senhor te abençoe. Então eu vou orar e nós vamos encerrar. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Nós amamos a tua vontade, amamos o teu desejo e queremos estar mais perto de ti, ainda que seja a cruz que nos una a ti. Senhor, eu sou muito grato por tudo aquilo que o Senhor deu para mim e por tudo aquilo que o Senhor tem dado à igreja. Palavras ricas, palavras de salvação. Senhor, obrigado porque o Senhor me torna feliz todos os dias. E todos os dias o seu nome, os seus sinais provam que o Senhor me ama. Que os irmãos também possam se sentir amados por ti. Aleluia.